Você já comprou uma ação pensando que ela estava barata e mesmo assim ela continuou caindo? Pois é, a verdade é que preço baixo nem sempre é sinônimo de oportunidade. A grande diferença entre um investimento inteligente e uma armadilha está em uma única coisa, que é a margem de segurança. No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como calcular esta margem passo a passo para você nunca mais cair em ilusões de preço. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. E aqui no canal nós falamos sobre como analisar as empresas de verdade, como entender os seus fundamentos para tomar decisões mais inteligentes, sem se perder nos ruídos de mercado. Como prometido, hoje eu vou te mostrar o mesmo raciocínio que os grandes investidores utilizam há décadas para proteger os seus investimentos e multiplicar o seu capital ao longo do tempo, que é a aplicação real da margem de segurança. Muita gente acredita que investir bem é comprar ações baratas, mas baratas em relação a quê? Muitos investidores olham somente para o preço, sem entender o real valor daquela empresa. E é aí onde nasce um erro fatal: confundir o preço de mercado com o valor intrínseco. De acordo com o estudo da Morningstar, que é uma referência quando o assunto é análise fundamentalista, cerca de 40% dos casos, quando as empresas estavam com suas ações muito abaixo do seu pico, que é ali o valor mais alto para aquela ação, era deterioração de fundamentos da empresa. Ou seja, o preço caiu por um motivo e não porque o mercado simplesmente precificou para baixo. É por isso que existe a margem de segurança. Ela serve justamente para evitar que o investidor pague caro por um negócio ruim. Sem ela, o investidor fica refém da euforia de mercado quando as coisas vão bem e do medo, do pânico quando as coisas vão mal. Sem entender essa diferença entre valor e preço, o investidor não consegue encontrar as grandes oportunidades. E a margem de segurança justamente entra para protegê-lo quando ele encontra essa oportunidade. A ideia da margem de segurança foi criada por Benjamin Graham, considerado o pai da análise fundamentalista, mentor de Warren Buffett, um enorme no mundo dos investimentos. E ela foi aprofundada justamente pelo próprio Warren Buffett. Graham dizia que a margem de segurança é o princípio central dos investimentos, é o preço pago abaixo do valor intrínseco daquele ativo, ou seja, o desconto. Vamos então simplificar isso, utilizando valores para que fique mais fácil da gente entender. Imagina que nós fizemos o valuation de uma empresa e descobrimos que ela vale R$100 por ação. A ação dela, que vale R$100, está sendo negociada a R$70, ou seja, nós temos uma margem de 30% que nos protege de erros de cálculos, mudanças econômicas ou qualquer outro tipo de imprevisto. E essa diferença entre o valor justo da ação e o valor que ela está sendo negociada percentualmente é a sua margem de segurança. Fazendo uma analogia bem interessante, é a mesma coisa que você tivesse que construir uma ponte que fosse aguentar 100 toneladas. Você não iria construir essa ponte com exatamente 100 toneladas. Você iria construí-la para que ela aguentasse 150, para que ficasse mais fácil dela não quebrar, dela não ceder. Então, esses 50 a mais seria a sua margem de segurança. Então entenda, a margem de segurança, ela não é somente um número, ela é sim um conceito que você deve começar a aplicar nos seus investimentos. Agora nós vamos para a parte prática, onde a gente vai aprender num passo a passo como calcular e aplicar essa margem de segurança ainda hoje aí nos seus investimentos. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar a educação financeira, principalmente na área dos investimentos em ações, para que as pessoas possam dar mais valor ao seu dinheiro. Pessoas que investem em ações têm maior potencial de ganhos. Dessa forma não perdem nem para a renda fixa e muito menos para a inflação. Pessoas com maior poder aquisitivo podem proporcionar para outras pessoas que precisam melhores oportunidades. E assim nós podemos diminuir um pouquinho a desigualdade nesse país. Então eu conto com você. Agora é hora da gente calcular então no passo a passo. A primeira coisa a se fazer é descobrir o valor intrínseco dessa empresa. Se você não sabe o valor da empresa, como você vai saber se a ação está ou não com desconto?
Para isso, você pode utilizar diversos métodos de valuation. Eu vou te aconselhar a utilizar o fluxo de caixa descontado, porque ele é muito assertivo. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu gravei sobre ele, te ensinando desde o início até o final como você calcula esse indicador para descobrir qual que é o valor real dessa empresa. Então suponhamos lá que você fez o seu fluxo de caixa descontado e você chegou ao valor de R$100 por ação. Isso é quanto a empresa vale, é o valor que você estimou dentro do seu valuation. Então você chegou a R$100. Agora você vai comparar com quanto essa empresa vale no mercado. Então vamos imaginar, usando os mesmos valores do nosso primeiro exemplo, que a empresa vale 100, a ação vale 100 e que está sendo negociada a 70. Agora você vai utilizar o cálculo da margem de segurança para entender qual que é o seu percentual. E você pode fazer isso de duas formas, utilizando fórmulas, mas que são muito simples, que dá para você fazer aí na mão mesmo, não precisa de nada muito complicado. A primeira delas é 1 menos, abre parênteses, o valor de mercado dividido pelo valor intrínseco dessa empresa, fecha parênteses. E a segunda forma equivalente, você vai chegar no mesmo resultado. É o valor intrínseco menos o preço de mercado dividido pelo valor intrínseco. Ou seja, nesse caso você tem uma margem de 30%. Ah, mas quando você falou que a ação custa 100 e depois que está sendo negociada a 70, eu já intuitivamente descobri que era 30%. Legal, nesse exemplo. Mas se você encontrar onde existem outros valores, você pode se confundir. Por isso é muito importante você utilizar a fórmula da margem de segurança para saber exatamente qual é o percentual de margem que você tem naquele ativo. Agora, nessa quarta etapa, é hora de você definir o mínimo aceitável para você. Cada investidor deve ter uma margem pessoal para conseguir trabalhar dentro dos seus investimentos. É um consenso de mercado que a maioria dos investidores utiliza entre 25% a 35%, 40% de margem. Mas como eu falei, isso é muito individual. Empresas mais sólidas, mais provadas ao longo do tempo, costumam exigir uma margem um pouco menor, enquanto empresas ainda recentes ou de setores muito cíclicos costumam exigir uma margem um pouquinho maior. E o quinto passo é você fazer uma revisão periódica. Por quê? Porque o valor intrínseco das empresas, eles podem mudar ao longo do tempo. É claro que você não precisa ficar fazendo isso semanalmente, mensalmente, mas é importante você fazer toda vez que acontecer algo, seja macroeconomicamente ou microeconomicamente dentro desta empresa, que vá mudar alguma coisa nos fundamentos dela. Então é importante você estar atento a essas mudanças para poder reavaliar o valor intrínseco da empresa. Com esses passos que eu te passei, você consegue transformar a margem de segurança em algo extremamente aplicável dentro dos seus investimentos, que vai te dar uma assertividade maior e melhor, ela vai conseguir evitar que você caia em armadilhas de valor, que é muito importante. Agora, é importante também você se atentar a alguns erros que você pode cometer na hora de avaliar essa empresa e definir a margem de segurança. Ninguém está livre de cometer erros, por isso é importante te avisar que você já fica atento. O primeiro deles é superestimar o valor da empresa. Toda vez que a gente vai fazer um método, o cálculo, né, do método de valuation dessa empresa, seja pelo fluxo de caixa descontado, ou seja por algum outro modelo de valuation, a gente não pode superestimar os indicadores, as variáveis que vão dentro do modelo, para a gente acabar não superestimando o valor dessa empresa. Porque se você fizer isso, se você der muito valor à empresa fora da realidade que ela tá, fora ali da área de valor que ela deveria estar inserida, você pode acabar errando feio. Então, busque ser muito realista na hora que você está fazendo o seu valuation. Busque ser muito realista na hora de avaliar essa empresa, porque aí você consegue ser mais assertivo. Um segundo erro é você comparar margens entre os setores. As margens de segurança, como eu já mencionei aqui no vídeo, elas são diferentes para diferentes empresas. Então você tem que levar em consideração o negócio
né? E não tentar comparar uma coisa com outra. Como eu falei, empresas mais sólidas, em setores mais perenes, como saneamento, como bancos, elas costumam exigir uma margem um pouco menor, porque o risco do negócio é menor. Agora, quando você joga, por exemplo, para commodities, ou você joga para outros setores, como varejo, por exemplo, que são setores mais instáveis, se podemos dizer assim, você precisa de uma margem de segurança um pouco maior para te proteger. Então não tem como você comparar, por exemplo, uma margem de um setor de saneamento, de uma empresa no setor de saneamento, com uma margem de uma empresa de varejo, entende? Porque uma vai estar sempre muito distante da outra. E o terceiro erro, eu já até te falei nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta que você não vai cometer, porque você é um investidor inteligente, que é você não se atentar às mudanças nos fundamentos e não reavaliar o valor da empresa. O investidor inteligente, ele tem que estar sempre atento e sempre fazendo o seu valuation quando alguma coisa muda que pode alterar os fundamentos dessa empresa. Então você entende que a margem de segurança, ela não é um número mágico, ela não é uma fórmula mágica, ela é sim um exercício de prudência. Você vai sempre calculando o valor das empresas, você vai sempre observando o que está acontecendo em todos os contextos que a empresa está inserida e você vai calculando esta margem ao longo da sua vida nos seus investimentos. Então investir com a margem de segurança é saber, é aceitar que você pode errar e você vai errar, é normal. Todos nós investidores erramos, mas mesmo errando, não perdemos, porque a margem de segurança nos protege. Então é realmente uma proteção, um escudo para o investidor. Então o investidor inteligente, ele não vai buscar acertar o preço certo, muito menos o timing de mercado, mas ele busca sim comprar ações com desconto e com margens bem gordas para que ele consiga atravessar por momentos não tão agradáveis, momentos de crise, momentos de queda e por aí vai. Essa é a grande diferença que vai separar aqueles investidores que possuem muitos êxitos durante longos anos, décadas na bolsa de valores, daqueles que caem e saem do jogo no primeiro tombo. Investir bem não é tentar prever o futuro, mas sim conhecer muito bem o seu presente com lucidez. Então, antes de comprar uma ação, se pergunte: se o mercado fechasse hoje, eu conseguiria manter mais 5 anos a minha posição nessa empresa sem me desesperar? Se a resposta for sim, aí provavelmente você está fazendo um bom negócio. Comenta aqui embaixo se você já investe com margem de segurança, se você já aplicava esse conceito na sua vida ou se você vai começar a fazer a partir de agora. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer enorme para mim fazê-lo. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Até a próxima.